Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora com vocês, Aloísio Guigino e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nosso abraço aos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Estamos aqui mais uma vez, hoje com uma novidade, né? Eu, Aloísio, com... ela, Maria de Fátima Miranda. Maria de Fátima Miranda. Hoje nós temos a ausência do Eduardo, por motivos pessoais, lá não pôde estar nessa nossa atividade da manhã de hoje. Mas ele vai estar aqui na próxima semana, com certeza. Então nós estamos no capítulo 2 do nosso livro O que é o Espiritismo. Nós estamos tratando do tópico dos espíritos e nós estamos no item 18. No item 18. Dá um tempinho para que todos possam abrir e localizar nos seus livros. Item 18 do capítulo 2, Noções Elementares de Espiritismo. Tópico dos Espíritos. Então, nesse item 18, Kardec nos coloca a seguinte reflexão. Os espíritos estão em toda parte, sim, ao nosso lado, aproveitando-nos e observando-nos sem cessar. Por sua presença incessante entre nós, eles são os agentes de diversos fenômenos, desempenham um papel importante no mundo moral e até certo ponto no físico. Constituem, se o podemos dizer, uma das forças da natureza. Então, essa chamada aqui é muito interessante para que nós sempre possamos nos lembrar de que nós não estamos sós. Nós nunca estamos sós. Nós sempre estamos cercados por uma multidão de testemunhas, como dizia Paulo de Tarso, né? E nessa multidão de testemunhas, nós temos os bons espíritos e nós temos ainda os espíritos imperfeitos que pululam ao nosso redor. E esses espíritos, eles são os agentes, como nos diz Kardec aqui, de diversos fenômenos que nós vemos ocorrer ao nosso redor. Tudo que ocorre na natureza, tudo que ocorre conosco, nós temos uma participação muito intensa da espiritualidade, que nos intuem, nos conduzem, certo? É aquilo que no livro dos Espíritos nós aprendemos, né? Se eles influenciam os nossos pensamentos e atos, e a resposta que a espiritualidade nos dá é muito mais do que imaginais. Em geral, são eles que vos conduzem. Então, essa influência, ela é presente e é muito intensa, não só conosco, nas nossas atividades, nos nossos atos, mas também na natureza. Todos os fenômenos da natureza têm a espiritualidade presente e atuando nesses fenômenos. Seja por aqueles que programam e conduzem efetivamente, sejam aqueles que agem porque ainda não têm uma capacidade de um discernimento mais amplo, um livre-arbítrio mais presente, mas eles obedecem, e nós temos aí então alguns espíritos que nós chamamos de elementais, né? São espíritos no início da transição para a espiritualidade, onde ainda estão aprendendo para a aplicação do seu livre-arbítrio. Miranda. Sim, a nossa evolução se dá mediante essa interação, não é? Porque nós sofremos influência deles e exercemos também influência sobre eles. Como ele fala aqui,
que desempenha um papel importante no mundo moral. Por quê? Porque quando nós pensamos e nós sentimos, nós vibramos em determinada faixa e aqueles que se identificam, né, vêm interagir conosco. Por isso que, estudando o Evangelho, o objetivo é que nós saibamos elevar sempre o teor do nosso pensamento para o bem, para a luz, porque o contrário, nós já trazemos isso de carteirinha. Enquanto nós estávamos ouvindo o Aloísio, nesse momento em que ele fala que eles estão ao nosso lado, acotovelando-nos, eu lembrei de uma passagem do livro Voltei, onde o irmão Jacó, ele já está naquele trabalho de desencarne, ainda está um pouco ligado no corpo físico, mas ele está acompanhado pelo Andrade, que é um espírito amigo, pela filha, se eu não me engano, Raquel, e pelo Dr. Bezerra. E eles transitam na rua e eles observam o movimento das pessoas encarnadas e eles ali junto. Então, quando ele falou acotovelando-nos, lembrei de uma passagem que ele narra que viu uma mulher cheia de pacote, uma senhora, ela estava encarnada. E ele ficou com a impressão de que ia colidir com ela, né? Mas justamente por conta dessa aproximação. As esferas, elas se interpenetram. Para os espíritos recém-desencarnados, é como se eles estivessem ali esbarrando mesmo na gente. Isso é muito importante, inclusive no final desse item que nós acabamos de citar aqui, porque eles estão ao nosso redor. Certo? E nós, conforme a Miranda acabou de lembrar aqui, uma coisa que todos nós sabemos, mas não lembramos sistematicamente, né? Eles são atraídos por nós de acordo com a nossa sintonia, de acordo com a afinidade e essa lei de sintonia que traz para junto de nós aqueles espíritos que vibram na mesma sintonia, certo? Então, nós seremos influenciados por esses espíritos que estão vibrando junto de nós, naquela sintonia. Então, se nós vibramos numa vibração, numa sintonia elevada, nós vamos atrair para junto de nós bons espíritos que vão nos influenciar positivamente. Se nós vibramos numa vibração, numa frequência baixa, nós vamos atrair para junto de nós espíritos ainda imperfeitos, e esses espíritos, por afinidade, por sintonia, vão influenciar a cada um de nós. Então, olha o tipo de influência que nós vamos receber. E essas influências que nós vamos receber serão muitas vezes responsáveis por aquilo que nós fazemos, aquilo que nós adotamos. Nós não somos obrigados a adotar. O Chico tinha uma colocação que eu acho, aliás, as colocações do Chico são formidáveis, né? Mas essa daí diz respeito a esse tema que nós estamos falando. Ele dizia o seguinte, que eu recebo uma sugestão que eu não posso evitar que ela chegue até mim, porque eles estão sugerindo para mim, mas eu posso evitar que esse pássaro faça um ninho sobre minha cabeça, isto é, de acolher, de aceitar, de adotar. Então, isso vai ao encontro da nossa capacidade de exercer o nosso livre-arbítrio, de aceitar ou não aquelas sugestões que nos chegam. Então, nós iremos adotar e aceitar aquelas que nos são agradáveis, certo? Então, se são agradáveis, nós adotamos, sejam elas boas ou más. Mas se forem agradáveis a nós, é aquilo que nós vamos adotar. E aí nós vamos, pela nossa aceitação, pela aplicação do nosso livre-arbítrio, vem a nossa responsabilidade sobre aquilo que nós fazemos. Isso mesmo, sem mais acrescentar. Falou, está falando. Não, porque é algo tão sutil e tão presente, não é? Então nós temos que selecionar bem nossa companhia mental. Quando surge uma ideia, que possamos refletir
de onde ela pode estar partindo? Se parte dos nossos interesses, que nós estamos emitindo uma onda onde outros vão casar e virão engrossar aquela onda, não é? Ou se é algo que não tem nada a ver com o nosso dia a dia, não faz parte do nosso cotidiano, do nosso interesse imediato ali. Então pode ser alguém que está nos sugestionando a necessidade da vigilância e da oração. Porque às vezes nós estamos na rua e lidamos com situações para as quais nem atentávamos ao sair de casa que íamos ter que enfrentar aquilo. Por conta, às vezes, de um detalhe de invigilância. Há muitos anos, durante um estudo sistematizado, ouvimos uma senhora narrando que um determinado dia ela saiu de casa, ao final da tarde, e foi à padaria comprar pão. E alguém que procurava, pelo menos, dentro do que nós podíamos acompanhar, se manter dentro de uma vigilância possível. E ela disse que na rua, do nada, ela observou assim umas pessoas e começaram a vir ideias muito complicadas. E aquilo, ela ficou tão assustada. Eu falei, meu Deus, Miranda, eu não sei de onde partiu aquilo tudo. E de repente eu falei, Jesus, que ideia é essa? Fez uma oração. A Luísio, ela narrando que nitidamente era como se alguém estivesse falando no ouvido dela. A vibração do Cristo sustenta a vida na Terra. Tirou ela totalmente daquela ideia inferior que a havia assaltado naquele momento. É o auxílio, né, que nós recebemos também da espiritualidade. Agora, para que este auxílio ocorra, nós devemos estar preparados e merecermos esse acompanhamento e essa ajuda que nos vem do alto. Você falou aqui na oração, certo? Quando vem um pensamento sistemático e ruim na nossa cabeça, o grande remédio para isso é a prece. É a prece. No Livro dos Espíritos, nós temos uma questão, vou arriscar, 659, tá? Que diz o seguinte: quando nós oramos, nós nos lembramos de Deus, nós falamos com Deus e nós atraímos para junto de nós os bons espíritos. Ora, se nós atraímos para junto de nós os bons espíritos, as influências serão benéficas. Então, toda vez que eu tiver atormentado, o termo é esse, atormentado por essas influências negativas, ore. Peça ajuda até para orar, porque muitas vezes nós temos a dificuldade para orar. Tem as palavras de Jesus, né? Vigiai e orai, e a ordem é essa, né? O pessoal diz orai e vigiai. Não, a ordem é vigiai e orai. Ainda tem o olhai na frente. Olhai, vigiai e orai. Mas olhai nem tanto, porque a gente pode estar com... Bom, pode estar com um olhar interior. É isso aí. Tá certo. Então, essa questão é muito interessante, porque quando nós estivermos atormentados por mais influências, oremos. Porque nós vamos atrair para nós boas influências. Mas sempre estaremos sendo influenciados, sempre, por bons ou maus espíritos, dependendo da nossa sintonia. Nós não podemos esquecer disso. Não podemos esquecer disso. Está ao nosso alcance o socorro. Está ao nosso alcance, exatamente. Quando se trata dessa perseverança, nos lembramos de uma figura ímpar, Santa Mônica. Ela convivia com a sogra, que era pagã, e morava com ela dentro da casa dela. Convivia com o esposo, que era pagão. Tinha 3 filhos, onde um valia por 10. Agostinho, que também era pagão. Então, estudando a biografia de Santo Agostinho, aí tem uma passagem que narra que a sogra e o esposo e colocava Santo Agostinho para atiçar ela. Todo mundo no mesmo rol de paganismo. E ela era a única cristã da área, então determinada ali na oração. Vigilante. No final, quando o Agostinho se converte, a primeira coisa que ele faz é chegar em casa, dar um abraço nela e falar: você venceu. Você venceu, exatamente. Então, olha, nós estamos aqui conversando a respeito dessa obra, o que é o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 2 e agora vamos entrar pela leitura, pelas palavras da Miranda no item 19. Sim, vamos lá. Desde que se admita a sobrevivência da alma ou do espírito, é racional que as suas afeições continuem, sem o que as almas dos nossos parentes e amigos seriam, pela morte, totalmente perdidas para nós. Pois que os espíritos podem ir a toda parte,
É igualmente racional admitir-se que aqueles que nos amaram durante a vida terrena ainda nos amem depois da morte, que venham para junto de nós e se sirvam para isso dos meios que encontrem à sua disposição. É o que confirma a experiência. A experiência, de fato, prova que os espíritos conservam as afeições sérias que tinham na terra, que folgam em se juntarem àqueles a quem amaram, sobretudo quando são por estes atraídos pelos sentimentos afetuosos que lhes dedicam, ao passo que se mostram indiferentes para com quem só lhes vota indiferença. Vale a pena comentar, não é? Vale, sempre. É aquela colocação, laços de amor são para sempre, nem mesmo o tempo desfaz. Não. Né? Porque a proposta divina para a humanidade é essa, que nos unamos pelos afetos sinceros. Olha só, todos nós somos cristãos, não é? Espíritas ou não espíritas de outras religiões cristãs, mas todos nós admitimos como um dos pontos fundamentais a imortalidade da alma. Tá? A imortalidade da alma é um princípio, certo, que nós temos que nos ater, porque o próprio Jesus, quando esteve entre nós, todos os ensinamentos dele, o eixo dos ensinamentos de Jesus era a vida futura. E esta vida futura, meu reino não é deste mundo, e vamos por aí afora com outras colocações que ele fez, essa vida futura diz respeito a uma sobrevivência da alma, que aí passa a ser espírito, né? Está desencarnado. Mas o espírito encarnado, a alma, ele, quando da morte física, ele continua a sua jornada em busca da sua destinação, que é a perfeição. Todos nós fomos criados para sermos perfeitos, para sermos felizes, para alcançarmos aquele estágio de evolução em que nós todos almejamos. Mas para tal, nós temos que viver várias experiências na carne, porque uma só não é suficiente. Nós corrigimos algumas coisas a cada reencarnação, mas vamos continuando. No Livro dos Espíritos tem uma pergunta, mas quanto tempo nós vamos levar para que alcancemos esse estágio? E a resposta dos Espíritos: tanto tempo quanto for necessário, certo? Porque depende de nós esse processo de evolução. Então, veja bem, nós todos temos conosco essa certeza que nós somos espíritos e espíritos imortais, e que a vida continua. Então, se essa vida continua, os laços de afeto, os laços de amor que foram estabelecidos em determinada etapa dessa nossa jornada evolutiva, eles continuam, tanto enquanto estivermos em planos diferentes da vida, quanto depois em mesmo plano da vida, seja na vida espiritual, seja na vida física, na vida corpórea. Mas sempre esses laços de amor, eles permanecem. E seria uma coisa muito desoladora nós sabermos que quando morre alguém, morte física, quando morre alguém que nos é querido, certo? Acabou o nosso vínculo e a nossa possibilidade de reencontro. Ora, isso é muito triste, certo? É muito complicado. Então nós temos conosco essa certeza da imortalidade da alma. O próprio Jesus dizia que era preciso renascer de novo, certo? Na conversa com Nicodemos, né? Mas como é que eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe? E Jesus: Nicodemos, você que é um doutor da lei, não sabe, certo? Então, é o processo de reencarnação. E se é um processo de reencarnação, quem reencarna é um espírito que sobreviveu, certo? À morte física. Não há, a coisa é muito, muito lógica, é muito clara para todos nós. E essa
esse processo de evolução que nós todos estamos submetidos, ele vai dar a cada um de nós cada vez mais a possibilidade de nós crescermos e de nós nos encontrarmos ou reencontrarmos, seja no plano físico, seja no plano espiritual. Para nós, Deus não seria eterno se fosse diferente, porque para cada um de nós ele seria finito. Acabou ali, acabou tudo, se perdeu. Os esforços. Qual o mérito em se moralizar? Qual o mérito em ser útil ao bem? Se o bem e o mal deixariam de existir automaticamente ao sairmos daqui, não é? Perfeito. Isso aí é um raciocínio que nós vemos na ideia do materialista, né? Que após a morte física é o nada. Certo? Olha, deve ser muito difícil a gente aceitar e conviver com essa ideia, porque conforme você acabou de colocar, Miranda, qual a razão de nós sermos honestos, de nós fazermos o bem, de nós praticarmos a caridade? Qual a razão disso? Não, é o egoísmo que tem que prevalecer, sou eu agora aqui, aproveitar agora, porque depois é nada, certo? Então, isso aí é o princípio materialista, mas como nós não somos materialistas, nós somos espiritualistas, e o espiritualista, ele adota exatamente esse pensamento, essa certeza que nós acabamos de colocar aqui. A vida continua. Em outro plano da vida, plano espiritual, mas a vida continua. E depois volta para cá. Até mesmo porque para o nosso corpo também tem continuação. Olha, os princípios inteligentes, que são as células que formam o nosso organismo físico, e estão em permanente evolução, não é? Nós sabemos que no mineral é do átomo ao arcanjo. No Livro dos Espíritos ele fala ainda do átomo primitivo, que é algo que transcende tudo que a gente pode imaginar aqui na Terra. Então, se a evolução se dá em todos os níveis da vida, no mineral, vegetal, animal e na condição humana, e sucessivamente, o nosso corpo físico ele é composto por princípios inteligentes que também estão elaborando vida. Exatamente. É a questão 540 do Livro dos Espíritos. Né? Isso aí. Onde é muito claro, né? Esse processo da evolução contínua. Então, essa parte é muito interessante e é bom a gente sempre relembrar isto, porque se nós não tivermos essa consciência, essa certeza de que nós somos espíritos imortais, que estamos aqui numa etapa da nossa caminhada, na nossa jornada evolutiva, muitas coisas perdem sentido, perdem o significado. Então é muito importante. E aí vai ao encontro daquilo que nós vimos na questão 18, que nós lemos aqui antes, né? Para nós crescermos, para nós evoluirmos, nós temos que estar conscientes e nos esforçarmos para evoluir. Vamos lembrar que não existe conquista sem esforço. Então, nós estamos aqui nos esforçando para nos melhorarmos, para crescermos, para deixarmos de lado cada vez mais o homem velho, porque esta é a nossa tarefa. E nós vamos lembrar Jesus quando ele diz que o alimento dele é fazer a vontade do Pai. Sem esse convite ao bem e sem essa continuidade da vida, a evolução não aconteceria, não é? Realmente. E nós vamos observar que espíritos do nosso nível, com um índice de egoísmo tamanho, quando nós conseguimos auxiliar alguém, praticar uma ação boa, nós sentimos uma paz interior que é o verdadeiro alimento da alma. Apesar de todas as nossas limitações morais, quando conseguimos sair, superar um pouco o nosso egoísmo e ser útil a alguém numa situação de necessidade, a paz é real em nós. E falando na paz, vamos aqui encerrando o nosso encontro de hoje, desejando a todos muita paz e marcando um próximo encontro na próxima semana. Você está ouvindo o programa
Luz na penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, César Augusto Lourenço Filho, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec, no período de 1858 e 1869. Boa noite, amigos. Aqui estamos mais uma vez para o nosso estudo conjunto, para a nossa caminhada pelas páginas da Revista Espírita. No programa anterior, nós iniciamos o estudo dos comentários de Kardec a respeito daquela sessão mediúnica na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, na qual dois médiuns, a senhora C e o senhor Vavasseur, deixaram o corpo parcialmente num fenômeno à época chamado de sonambulismo, e hoje nas hostes espíritas se chama de desdobramento, e no qual um dos médios, o senhor Vavasseur, se desligou muito do corpo, entrou no chamado estado de êxtase sonambúlico, e foi uma coisa que a outra médio, que a senhora C, mesmo em desdobramento, procurou controlá-lo e trazê-lo para uma ligação mais forte ao corpo. Também vimos no programa anterior que Kardec, ao comentar isso, faz um alerta muito grande, que tem que se tomar muito cuidado, porque isso exige muito do médium, pode causar malefício ao médium. Tem que ser uma coisa que os fenômenos fiquem sob controle de quem dirige, e em especial dos médiuns que têm essa mediunidade, que não podem se entregar totalmente e entrar em êxtase, porque aí a comunicação entre os desencarnados e o encarnado, que é quem está ali à frente da reunião, fica complicada, e, enfim, aqueles cuidados todos que se deve ter numa sessão espírita. Muita seriedade. No programa anterior também nós mencionamos os trabalhos que eram realizados há alguns anos atrás, e não sabemos se hoje continuam sendo realizados, provavelmente sim, no Hospital Espírita de Porto Alegre, no qual se realizam curas bastante interessantes, fenômenos bastante interessantes, através de médiuns de desdobramento. Como também mencionamos que essa mediunidade de desdobramento era uma das principais que a médium Ivone do Amaral Pereira possuía, e que justamente em desdobramento ela era levada pelo espírito Charles e por outros espíritos, como Leon Denis, para a pátria espiritual, e voltava, e então escrevia livros, artigos, etc., com a assistência desses espíritos. Agora Kardec vai dar um outro exemplo, não da reunião lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, mas de um dos amigos dele. Vamos então ao texto de Kardec, na Revista Espírita de novembro de 1866, na matéria de título Sonambulismo Mediúnico Espontâneo. A propósito, um de nossos amigos nos oferece interessante tema de estudo. Outrora, tinham procurado magnetizá-lo, mas inutilmente. Desde algum tempo ele cai espontaneamente em sono magnético.
sob a influência da mais leve causa. Basta que escreva algumas linhas mediunicamente, por vezes, uma simples conversação. Em seu sono tem percepções e ordem mais elevada. Fala com eloquência e aprofunda com lógica notável as mais sérias questões. Vê os espíritos perfeitamente, mas sua lucidez apresenta graus diversos, pelos quais passa sucessivamente. O mais ordinário, quer dizer, o mais comum, o parêntese foi nosso, é o de um semi-êxtase. Em certos momentos exalta-se e, se experimentar uma viva emoção, que é frequente, exclama com uma espécie de terror. E isso, muitas vezes, em meio à mais interessante conversa. Despertai-me imediatamente. O que seria imprudente não o fazer? Felizmente, indicou-nos o meio de o despertar instantaneamente, e que consiste em soprar fortemente em sua fronte, pois os passes magnéticos produzem um efeito muito lento ou nulo. Então agora Kardec está trazendo a estudo essa experiência desse amigo dele, em que o desdobramento se dá espontaneamente, mas de uma maneira diferente do que aconteceu lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ou seja, como foi explicado aqui, foi lido, esse médium às vezes iniciava uma psicografia e então com esse simples iniciar de uma psicografia se desencadeava o fenômeno do desdobramento. E aí ele via perfeitamente os espíritos, tinha lucidez de diversos graus, e Kardec, ao mencionar a forma que era mais constante em que esse fenômeno se dava com tal médium, ele chamou de semi-êxtase, no qual há ainda aquela exaltação do médium, mas não tão intensa. E além disso, no que Kardec chamou de semi-êxtase, o médium não quer ir embora para o espaço com aquele espírito por causa das vibrações maravilhosas, não. Pelo contrário, ele se assusta, ele fica assim um tanto aterrorizado e pede às pessoas que o despertem. Então, é uma outra nuance desse fenômeno. E esse fenômeno tem que ter nuances muito grandes, por quê? Porque é justamente uma ligação muito forte entre o mundo do corpóreo e o mundo espiritual, em que o médium sai parcialmente do corpo, mas tem uma interação forte, tanto com os encarnados que estão ali na sessão, quanto nos desencarnados com os quais ele, médium, está no espaço interagindo. Vamos comentar rapidamente sobre o que lemos há pouco, o finalzinho, em que Kardec fala que o próprio médium indicou, deve ter sido por orientação de algum espírito, que para despertá-lo com mais facilidade, soprasse na fronte dele, porque com o passe magnético ele custava voltar. Nós vamos apenas comentar que nos primórdios do Espiritismo havia uma prática de se dar o passe, o chamado passe, que é uma efusão de fluidos, de fluidos, melhor dizendo, uma efusão de fluidos do médium combinado com o espírito para beneficiar uma pessoa, e que isso era feito não através da imposição das mãos, mas através do sopro. Essa prática não existe mais na atualidade. Continuemos então pelas páginas da Revista Espírita de novembro de 1866, na matéria de título Sonambulismo Mediúnico Espontâneo, que numa linguagem de hoje diríamos desdobramento espontâneo.
Então é Kardec agora comentando essa fenomenologia com o amigo dele, como nós vimos na leitura do parágrafo anterior. Então é Kardec falando. Eis a explicação que nos foi dada sobre sua faculdade por um de nossos guias, com o concurso de outro médium. O senhor T é entravado em espírito, em seu impulso, pela prova material que escolheu. O instrumento que ele faz mover, o seu corpo, no estado atual em que se encontra, não é bastante maleável para lhe permitir assimilar os conhecimentos necessários ou utilizar os que possui de modo próprio no estado de vigília. Quando está adormecido o corpo, deixando de ser um entrave, apenas se torna o porta-voz de seu próprio espírito ou daqueles com os quais está em relação. A fadiga material inerente às suas ocupações, a relativa ignorância em que sofre nesta encarnação, uma vez que não sabe em questões de ciência, senão o que a si próprio se revelou, tudo isto desaparece para dar lugar a uma lucidez de pensamento, a um alargamento de raciocínio, a uma eloquência excepcional, que são o fato do desenvolvimento anterior do espírito. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo da Revista Espírita, na apresentação de César Augusto Lourenço Filho. Reparemos, queridos irmãos, nesses comentários importantíssimos de Kardec, que primeiro, ele explica que, pela orientação que foi dada pelos guias espirituais lá da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, através de um médium, ou psicográfico ou psicofônico, isso não foi esclarecido por Kardec. Esse médium que faz esse desdobramento dessa maneira, ele tem um corpo inerente a um tipo de vida em que ele fica a braços com provas, com expiações. Kardec fala isso de uma maneira muito sutil. Ou seja, o corpo é para o espírito um entrave. E geralmente o corpo é para nós espíritos reencarnados um entrave. Por quê? Porque ele limita a nossa capacidade de manifestação. Ele não permite que nós nos manifestemos na plenitude do nosso desenvolvimento espiritual, na nossa romagem cósmica. Quando nós reencarnamos, nós temos determinado o progresso intelectual, por exemplo. E pode ser que, pelas nossas necessidades espirituais, a providência divina, em nome do amor e da misericórdia, tolhe essa nossa inteligência através de um cérebro que não lhe permite manifestação plena. Então a nossa chamada bagagem espiritual, tudo que a gente evoluiu em termos intelectuais e em morais, não estão na plenitude. As intelectuais são restringidas, a morais não. O nosso desenvolvimento moral, nós estamos sempre com ele na plenitude, ou encarnado ou desencarnado. Então o que acontece? Aquele cérebro não permite. Por isso é que há pessoas até que têm enorme dificuldade de se expressar, porque o seu cérebro é muito deficiente. É a necessidade do espírito na sua romagem evolutiva. Ora, num transe sonambúlico, num desdobramento, o que acontece? O espírito se separa parcialmente do corpo, se liberta parcialmente. E no desdobramento, ele se liberta bastante. E então, o que acontece? Ele
retoma aquela bagagem intelectual que possuía, quer dizer, retoma a capacidade de manifestá-la. Então, o que acontece? Até no caso deste amigo de Kardec, Kardec, como lemos há pouco, explicita. Ele readquire essa sua bagagem intelectual e se manifesta de uma maneira excepcional. Ele se manifesta com uma inteligência, com uma desenvoltura, um conhecimento muito maior do que ele demonstra em estado de vigília. Por quê? Porque ele se liberta significativamente das peias do entrave que o corpo físico lhe estabelece. E continua Kardec pelas páginas da Revista Espírita de novembro de 1866, na matéria de título Sonambulismo Mediúnico Espontâneo. Devendo multiplicar-se estes fenômenos de sonambulismo mediúnico espontâneo, as instruções que precedem têm por objetivo guiar os grupos onde eles poderiam produzir-se na observação dos fatos e de os fazer compreender a necessidade de usar da mais absoluta prudência em semelhante caso. É preciso abster-se de maneira absoluta de os transformar em objeto de experimentação e de curiosidade. Os espíritas poderão aí colher grandes ensinamentos, próprios a esclarecer e a fortificar a sua fé, mas, repetimos, seriam sem proveitos para os incrédulos. Os fenômenos destinados a convencer esses últimos e que se podem produzir em plena luz são de outra ordem, e no número alguns terão lugar, e já se produzem pelo menos em aparência, fora do espiritismo. Fora do espiritismo. A palavra espiritismo os horroriza. Não sendo pronunciada, será uma razão a mais para deles se ocuparem. Os espíritos são, pois, prudentes, quando por vezes trocam a etiqueta. Interessante, queridos irmãos. Kardec fala então sobre essa extrema prudência que se tem que ter com os fenômenos de sonambulismo. Fala que tem que se tomar muito cuidado para não permitir que isso aconteça em nome da curiosidade. Hoje, esses fenômenos são objeto de experimentação científica séria. As pessoas que se interessarem por isso devem procurar as entidades que dão um rumo científico às suas atividades. Agora, Kardec, mais uma vez, ele havia falado isso no início da matéria, ele fala que esses fenômenos não têm maior repercussão junto aos incrédulos, junto àqueles que fazem questão de não crer, porque para eles há outros tipos de fenômenos que são mais eficazes a fim de eles despertarem para a realidade da pátria espiritual. Vamos dar um exemplo aqui. Aquelas mensagens que o Chico recebia de entes queridos, de pessoas que iam lá ou em Pedro Leopoldo, em Uberaba, naquela ânsia realmente de que um ente querido desencarnado voltasse e desse alguma mensagem, demonstrasse que estava vivo, que não havia desaparecido, sumido, voltado ao nada, né? Ou melhor dizendo, indo para o nada. Então, Chico recebia aquelas mensagens, não conhecia a pessoa não chegou lá totalmente incógnita, não falou com ninguém, e lá para as tantas um espírito se manifesta e demonstra de maneira inequívoca que é um filho
um espírito que foi na encarnação filho daquela pessoa e se manifesta e se identifica sem sombra de dúvida. Então é uma demonstração enorme, cabal da imortalidade, e é uma consolação enorme para aquela mãe que ali está. Então esse tipo de fenômeno é mais de convencer as pessoas a não a se tornarem espíritas, mas a se decidirem a estudar a doutrina espírita, a conhecer a doutrina espírita. Ninguém se torna espírita de repente porque recebeu uma mensagem de um filho desencarnado. Isso não existe. A pessoa que tem essa misericórdia, recebe essa misericórdia de Deus, ela o que precisa é entender da coisa, compreender em definitiva que aquilo é verdadeiramente a demonstração da imortalidade e que ela precisa estudar então aquela doutrina que trata com absoluta clareza e profundidade esse tema, a imortalidade da alma, que é o Espiritismo. Vamos ler mais um parágrafo na Revista Espírita de novembro de 1866, na matéria Sonambulismo Mediúnico Espontâneo, no texto de Kardec. Quanto à utilidade especial desta mediunidade, ela está na prova, de certo modo palpável, que fornece da independência do espírito por seu isolamento da matéria. Como dissemos, as manifestações deste gênero esclarecem e fortificam a fé. Põe-nos em contato mais direto com a vida espiritual. Qual é o espírita apático ou indeciso que ficaria indiferente em presença de fatos que lhe fazem, por assim dizer, tocar com o dedo a vida futura? Qual que poderia ainda duvidar da presença e da intervenção dos espíritos? Qual o coração bastante endurecido para não ficar comovido com o aspecto do futuro que se desdobra à sua frente e que Deus, em sua bondade, lhe permite entrever? Como dissemos há pouco, queridos irmãos, é a prova da imortalidade da alma. Da imortalidade da alma. O fenômeno mediúnico, mesmo aqueles mais grosseiros em que os espíritos derrubam coisas, jogam pedras, mesmo esses fenômenos, quando estudados com profundidade, com seriedade, a pessoa chega inevitavelmente à conclusão de que estão sendo produzidos não pelos encarnados, e sim pelos desencarnados, pelos espíritos desencarnados. Então são provas da imortalidade da alma. E vamos repetir, se há um local onde uma pessoa pode e deve estudar com profundidade a imortalidade da alma, é um centro espírita, é uma instituição espírita, é através das obras espíritas. O espiritismo é uma corrente de pensamento, é uma doutrina, é uma ciência de cunho moral que é especializadíssima em imortalidade da alma. Queridos irmãos, muita paz, muita alegria. Até a próxima semana, quando iremos iniciar matéria nova. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões.
limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.